Bem, nós continuamos em clima natalino, nós continuamos num período chamado período do Advento. E o Advento, na liturgia da Igreja Cristã, ele tem início no último domingo de novembro e ele tem o seu fim no domingo mais próximo ao Natal. São 4 domingos que nós chamamos de domingo do Advento. E durante esse tempo de Advento, nós vamos pausar nossa série em Gênesis e vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos estar estudando 4 salmos natalinos, 4 salmos que falam sobre a vinda de Cristo Jesus. 4 salmos que podemos dizer que são proféticos por apontar que Cristo voltaria. Então hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo capítulo 2. E nós vamos falar sobre o rei ungido chegou. Esse salmo vai nos apontar para um rei que seria ungido e que viria. O rei ungido chegou. Salmo capítulo 2, nós leremos todos os versículos. E a palavra do Senhor diz: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Eles dizem: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo nome. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem as advertências, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele refugiam. Oremos. Ó Deus, nesse momento em que estamos com a sua palavra aberta diante de nós, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para termos darmos a real importância a esse texto e retirarmos dele as lições que o Senhor tem para nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Advento. Advento é esse tempo de celebração a respeito da vinda de Jesus Cristo. Nós celebramos que Cristo veio. Ele é um período em que os nossos corações, os nossos olhos se voltam para a história de uma manjedoura, para a história de um bebê que nasceu em Belém. Nós olhamos para a simplicidade, nós olhamos para a humildade de um primeiro Natal. Por mais que nem sempre nos dias de hoje é isso que aconteça. Muitas vezes o que nós buscamos é a grandiosidade. O que nós queremos são casas enfeitadas. O que nós queremos é o Oscar Niemeyer dentro da nossa sala, com todas aquelas luzes brilhantes. Mas o Natal nos faz lembrar da simplicidade e da humildade daquele primeiro Natal. Muitas vezes nós acabamos tirando o nosso foco e perdendo de vista essa verdadeira identidade daquele primeiro Natal, por conta das luzes brilhantes e dos grandes cânticos, as grandes cantatas. Mas eu quero que vocês conheçam uma história que se passa em 1936. A Laísa conhece bem essa história, que a Laísa ela tem um hiperfoco na família real britânica. E nós vamos falar sobre o rei Eduardo VIII da Inglaterra. Um rei que abdicou o trono para se casar com Wallis Simpson. Era uma socialite americana, era uma divorciada, e para as leis da igreja anglicana, o rei não poderia se casar com ela. Ainda assim, ele convicto de que deveria se casar, ele abdica o seu trono. Ele sai da sua posição de poder e todo mundo entra em choque. O mundo para. Eu tenho certeza que qualquer um de nós que estivesse numa situação de poder como a dele, pensaria muito antes de deixar o seu trono
mas aquele rei decidiu deixar o seu trono. A linha de sucessão da família real britânica, ela é mudada nesse momento. O seu irmão mais novo, chamado de Jorge, pai de Elizabeth II, assume o trono da Inglaterra. Eduardo VIII era um rei, mas ele escolheu abrir mão da sua coroa por amor. Agora nós temos um outro contraste com isso na Escritura. E o contraste é de um rei que ele não abdicou o seu trono, mas ele nasceu para reinar. E o seu reinado é um reinado eterno. Nós estamos falando sobre um rei que se esvaziou de si mesmo, como nós lemos hoje no culto. Mas esse esvaziar não tirou ele do trono. Ele continuou sentado no trono. Ele se esvaziou, ele deixou toda a sua glória por amor à humanidade. Mas ele veio para que o seu reinado fosse estabelecido e para que ele fosse um reinado eterno. O Salmo 2, o salmo que nós acabamos de ler, vai nos transportar para uma cena de grande rebelião. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar a soberania divina dentro desse texto. Salmos 2 vai nos lembrar que o Natal não é apenas sobre um bebê inocente. Não é só sobre um bebê que nasceu de uma maneira humilde. Salmos 2 nos lembra que o Natal é sobre a chegada de um rei. Um rei que, por mais que tenha nascido numa manjedoura, está sentado em um trono. Um rei que não foi escolhido por homens. Esse rei foi estabelecido pelo próprio Deus. Um rei que não veio para reinar aqui. Na verdade, o reinado desse rei é um reinado sem fim. E nesse primeiro domingo do Advento, enquanto nós olhamos para a manjedoura, enquanto nós olhamos para esse bebê que nasce, eu convido vocês a não perderem de vista o trono que esse rei se senta. Eu gostaria de pensar com vocês que nós devemos proclamar que Deus soberanamente estabelecerá seu Filho como rei sobre as nações. Nós devemos proclamar que Deus soberanamente estabelecerá seu Filho como rei sobre as nações. E olhando para esses salmos, eu gosto de dividi-lo em 3 partes. A primeira, a rebelião contra o rei ungido. Nós encontramos uma rebelião contra o rei ungido. E eu peço que você abra suas Bíblias em Salmos 2, nós vamos ler os 3 primeiros versos, que diz: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. O Salmo 2, ele se inicia com essa cena de tumulto, com essa cena de fúria. Essa cena que nos confronta. Nós tentamos persistir numa rebelião contra o Criador. Essa rebelião, ela tem início em Gênesis, e essa rebelião nos acompanha ainda hoje. Nos 2 primeiros versículos, nós vamos ver as nações, os reis da terra, os governantes, todos eles estão se unindo numa conspiração aberta contra Deus. Eles querem, de alguma forma, destronar o Senhor. Eles estão atentando contra o Messias, contra o ungido de Deus. Nós vemos eles expressando um desejo de se libertar das correntes e das amarras de uma autoridade divina. Eles querem se libertar da soberania de Deus. Eles tratam a soberania, o controle, o governo de Deus como se fosse um fardo opressor, de tal maneira que eles precisam se libertar disso. E nós somos assim também, meus irmãos. Nós também tentamos, dia após dia, nos libertarmos da soberania do Senhor. Nós também tentamos, dia após dia, nos libertar desse controle, desse governo que Deus tem sobre nós. Essa atitude, ela vai refletir a natureza pecaminosa da humanidade. Desde a queda, nós buscamos uma autonomia. Desde a queda, a humanidade está se rebelando contra a lei e contra a vontade de Deus. O tempo inteiro nós fazemos isso. O tempo inteiro nós estamos em rebelião. A história humana, em grande parte, é essa narrativa de contraste. Uma tentativa de nós destronarmos a Deus. E de nós começarmos a viver
sobre a nossa própria orientação e não sobre a orientação de Deus. Nós buscamos constantemente a autossuficiência. Agora é incrível, porque esse nosso desejo de ser autossuficiente, ele é sempre vão. Ele é sempre vão. Quando nós pensamos que sozinhos vamos conseguir lutar e vencer alguma batalha, nós descobrimos que na verdade precisamos de Cristo para vencermos qualquer batalha contra o pecado. Em Gênesis 11, e nós vamos estudar daqui a algumas semanas o texto de Gênesis 11, nós vamos ver essa humanidade talvez no mais alto nível de arrogância. Existia um desejo pela própria glória, a humanidade queria a sua própria glória, e para isso eles querem construir uma torre que vá da terra até os céus. Esse grande monumento mostraria a capacidade humana e também a independência humana de fazer o que eles bem quisessem. Aqui existe uma oposição ao plano divino. A ordem era crescer e se multiplicar. A ordem era de se espalhar sobre a terra. Mas a humanidade decide, não, nós vamos nos unir, vamos construir uma torre e vamos ficar aqui. Nós estamos nos rebelando, nós estamos indo contra o plano de Deus. Nós vamos fazer algo para a nossa própria glória. É uma rebelião explícita sobre uma ordem estabelecida por Deus. E assim como em Babel, nós encontramos uma outra rebelião contra o ungido de Deus. Todos os dias nós fazemos isso. Nós temos uma tentativa fútil de estabelecer um reino humano em cima de um reino divino. Nós tentamos constantemente que essa busca pela autossuficiência, ela nos coloque sentado no trono e que nós possamos governar a nossa própria vida. Mas tudo isso, meus irmãos, é vão. Toda tentativa de nós sentarmos no trono, ela falha. Qualquer plano da humanidade ao longo da história de destronar a Deus, revela a fragilidade e a limitação da criatura em relação ao Criador. Nós não conseguimos ficar na posição do Criador. Quando nós pensamos no Natal, nós somos confrontados com essa dolorosa realidade que o mundo ainda se rebela contra Jesus. É triste nós pensarmos nisso. Nós continuamos nos rebelando contra Jesus. As nossas festas, que deveriam celebrar a vinda do rei, se tornam apenas feriados seculares. É ou não é assim? O mais importante é uma árvore com presentes embaixo, luzes piscando, bons pratos de comida, e a lembrança da vinda de um rei fica sempre de lado. Nós esvaziamos o verdadeiro significado do Natal. Ainda hoje nós queremos quebrar correntes. Nós ainda queremos nos libertar da soberania divina. É desejo nosso assumirmos o controle de todas as coisas. Nós queremos substituir Cristo pelo espírito do consumismo. É ou não é assim? Essa é aquela época que a gente pega nosso 13º, faz planos de como consumir tudo isso. Nós também usamos essa data de celebração pela vinda do rei ungido para um sentimentalismo vazio. É ou não é assim também? Esse momento é o momento de um sentimentalismo vazio. Ou pior ainda, alguns vão usar essa fase para uma indiferença completa. É nesse momento que ele realmente fala, o pessoal fica aí, muito sentimentalismo, eu não sou assim. E aí você deixa totalmente de lado o amor pelo próximo e passa a viver para si mesmo. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que essa rebelião, seja uma rebelião explícita, seja uma rebelião sutil, ela é inútil. Nós nunca conseguiremos, batalhando contra Jesus, batalhando contra Deus, vencer essa guerra. Ela é inútil, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela vai ignorar o verdadeiro propósito da vinda de Cristo. E existe uma consequência eterna quando nós rejeitamos o rei ungido de Deus. A consequência de quem rejeita o rei ungido de Deus é a condenação eterna. Então nós não podemos esquecer
que existe um rei ungido. E nós não podemos esquecer que qualquer rebelião contra esse rei, ela é uma rebelião vã. Quando eu olho para esse texto, eu encontro um segundo ponto. Eu encontro uma segunda verdade. A verdade de que o rei já está estabelecido. Muitas vezes nós achamos que é nós que vamos dar o trono para o rei. Nós achamos que Cristo veio e agora cabe à humanidade dar um trono para Cristo sentar. E é por isso que nós achamos que a rebelião tem sentido. Porque nós achamos que o trono é nosso e nós vamos ceder o trono para Jesus. Mas na verdade, o rei já está estabelecido. Leiam comigo os versículos de 4 a 9. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: eu estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e eu lhe darei as nações como herança. Lhe darei a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Em contraste com a grande fúria e rebelião humana descrita nos versículos 1 a 3, o Salmo 2 vai nos apresentar agora uma reação de Deus. E a reação de Deus é uma reação de rir. O Senhor está rindo. Enquanto a humanidade, de uma forma desenfreada, tenta se rebelar contra Deus, tenta arrancar Jesus do trono, o que Deus faz é rir. O Senhor está rindo. E aqui não é um riso de escárnio, não é um riso de zombaria, esse é um riso que demonstra a sua soberania absoluta. Sabe quando a criança, ela tenta desafiar o pai e o pai ri porque sabe que não vai adiantar? É esse o riso de Deus nesse momento. Deus, ele está no controle da rebelião humana. Para ele essa rebelião é insignificante. É realmente para ele como o barulho de uma criança tentando derrubar uma fortaleza. Põe uma criança para tentar derrubar as paredes dessa igreja com sua mão. Deus olha para isso e fala: vocês estão tentando mesmo derrubar a fortaleza da minha soberania? A reação de Deus vai demonstrar que essa conspiração do povo, ela é vã diante do poder e do propósito de Deus. A nossa tentativa de ressignificar o Natal é vão diante do que realmente Cristo Jesus fez quando veio ao mundo e se fez carne. Deus, ele declara o propósito imutável. Ele diz o seguinte: eu estabeleci meu reino no trono em Sião, em seu santo monte. E aí o decreto de Deus, ele é proclamado aqui: você é meu filho, hoje eu o gerei. Essa geração não é referente ao nascimento biológico no sentido humano. Aqui, na verdade, é Deus concedendo autoridade ao Messias. Ele está dizendo que na encarnação de Jesus, nós vamos ver plenamente o poder de Deus sendo expressado ali. Nós vamos ver que Cristo, ele se encarna, ele nasce. Nós vamos ver que ele vive, ele morre, ele ressuscita e ele ascende aos céus. Esse é a representação máxima do poder de Deus. Ele gera Cristo e concede a ele a autoridade. A Jesus é prometido as nações como herança. Ou seja, ele tem direito de governar sobre tudo e sobre todos. E a governança de Cristo é com um cetro de ferro, é o que o texto nos diz. Isso vai mostrar tanto a autoridade quanto também justiça. O cetro de ferro que poderia quebrar e destruir qualquer coisa. Ele tem autoridade, mas ele também tem justiça. O nascimento de Jesus, esse nascimento que nós celebramos nesse tempo do Natal, é o cumprimento desse decreto eterno. É a manifestação do Filho de Deus no tempo e no espaço, de uma forma visível, onde nós podemos contemplar agora o reinado de Deus. Um reinado que Deus planejou antes
da criação do mundo. Desde a eternidade passada, o Senhor já tinha um plano, e esse plano ele vai se desdobrando, e o ápice desse plano é quando o Rei Jesus, ele vem e estabelece o seu reino. Deus tem um plano eterno, e nada pode impedir que esse plano se cumpra. O nascimento de Jesus é o cumprimento desse decreto. O bebê que nasceu numa manjedoura, de fato, era o rei já estabelecido. De fato, ele era o Filho de Deus. Nós precisamos ter isso com clareza, meus irmãos. Jesus não se tornou o Filho de Deus. Ele já nasce sendo Filho de Deus. Ele não se tornou o rei. Ele já nasce sendo o rei. O Natal, portanto, nos lembra que a vinda de Jesus não foi um acidente. Deus não improvisou no seu plano. Ele não tinha um plano. Meu plano A é criar a humanidade, todo mundo vai viver feliz. E aí Adão pecou, agora eu tenho que criar um plano B. Não é isso. Desde o início, o Senhor tinha apenas um plano. E o plano consistia em enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso nos traz consolo, isso nos traz segurança. Diante das incertezas da vida, diante das crises financeiras, diante das doenças, diante dos problemas familiares, diante das dificuldades no trabalho, nós sabemos que há um Rei soberano no trono. Independente do problema que você esteja enfrentando, nós podemos encontrar segurança e consolo, porque existe um Rei sentado no trono. E esse Rei é Jesus Cristo. A vinda de Cristo ao mundo é a prova de que o plano de Deus para a redenção e o governo do Filho de Deus, ele está em andamento. Nada pode frustrar esse plano. Jesus é o Rei. E como eu já falei, o reinado dele é um reinado eterno. A terceira verdade que esse texto nos mostra é que existe um convite à submissão. O Senhor, ele convida a humanidade a se submeter a ele. Diante da soberania de Deus, diante desse estabelecimento do rei, nós vamos ver que o Salmo 2, ele termina com uma declaração distante de poder. Ele vai chamar para perto, ele faz um convite direto. Essa exortação que nós encontramos em Salmos 2, ela é direcionada aos reis, aos governantes da terra e por extensão a toda a humanidade. Todos nós recebemos esse convite. E o convite está nos versos 10 a 12. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Nós temos aqui um chamado à sabedoria, um chamado ao reconhecimento da verdade, um chamado à submissão a Cristo Jesus. Em todo esse texto que nós lemos agora, existe um clímax da exortação. E é um imperativo do Senhor: sujeitem-se ao Filho. Aqui nós encontramos o ato de se sujeitar ao Filho. Ou seja, nós precisamos ser leais e submissos ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor. Sujeitar ao Filho é nós olharmos para a Escritura e obedecermos as palavras de Jesus. É reconhecer que existe uma autoridade divina de Jesus, quando Ele entrega a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E quando nós recebemos esse convite, nós temos duas alternativas. A primeira alternativa é um convite para nos sujeitarmos ao Filho. E a segunda é nós deixarmos o Pai irado, a tal ponto que Ele vai destruir todos os opositores do Filho. O convite foi feito a nós: se sujeite ao Filho. Nós podemos nos sujeitar ou nós podemos nos rebelar. A consequência de se sujeitar ao Filho é que você vai reinar junto ao Filho na eternidade. A consequência de você se rebelar contra o Filho é que o Senhor vai destruir todos os opositores do Filho.
Agora é tão interessante a maneira como o Senhor inspira o salmista, porque se o texto bíblico de Salmos 2 terminasse dessa forma, ele terminaria com uma condenação, com algo muito forte. Mas Deus, ele termina com a sua graça. Olha só a maneira como o texto termina, com uma promessa final, com uma bênção para todos que nele se refugiam. O que nós lemos é: felizes, porém, os que nele se refugiam. Nós podemos, sim, nos sujeitar ao filho. Nós podemos, sim, nos rebelar contra o filho. Nós podemos, sim, receber o privilégio de reinar com o filho. Nós podemos, sim, como opositores do filho, nós podemos, sim, ser destruídos por Deus. Mas o Salmo termina dizendo que aqueles que se refugiam no Senhor são felizes. Existe um local onde nós podemos nos refugiar. O texto, ele vai dizer que há uma necessidade de arrependimento e de fé para a salvação. Esse é o grande cerne de nós nos sujeitarmos ao Filho. Nós temos que entregar o nosso coração, temos que entregar a nossa vida ao Rei. E isso é se sujeitar ao Filho. É deixar que Ele domine as suas vontades. É nos entregarmos completamente a Ele. O Natal é esse tratado de paz de Deus com a humanidade, que também possibilita a paz da humanidade com a humanidade. Desde a queda, como nós temos visto em Gênesis, o mundo ele está em guerra. Uma guerra contra Deus e uma guerra uns com os outros. Quando o Rei ungido do Senhor vem, Ele refaz tudo isso. E agora, em Cristo Jesus, nós encontramos paz com Deus. Ele nos dá paz. E agora essa paz, ela se estende também aos nossos relacionamentos. E agora nós temos paz uns com os outros. Jesus, o Rei, Ele veio não para condenar o mundo. Jesus, o Rei, veio para trazer salvação ao mundo, para oferecer reconciliação ao mundo. E essa reconciliação, ela faz parte de um caminho para uma bênção eterna. Quando nós estamos reconciliados com Deus, nós somos também levados a viver uma bênção eterna. Meus irmãos, não deixem para depois. Resolvam as suas crises com Deus. Resolvam os seus problemas de rebelião com Deus. Apresente os seus pecados diante do Senhor. E permita que Ele trate tudo isso. A vinda de Cristo, ela é a manifestação da misericórdia divina. Aquela graça e aquela misericórdia que vai se estender até mesmo a nós que somos rebeldes. Até mesmo a nós que pecamos constantemente contra o Senhor. O Fábio, hoje pela manhã na Calvário, ele trouxe uma ilustração de um pastor que combinou que toda hora, durante o dia, quando ele pecasse, ele trocaria o relógio de braço. Quando deu meio-dia, ele cansou. Nós somos rebeldes contra o Senhor. Nós temos pecado constantemente contra o Senhor. Mas nós podemos ter a convicção de que a graça e a misericórdia do Senhor se estende até mesmo a nós que somos pecadores rebeldes. Portanto, meus irmãos, para aqueles que já creem, aqueles que já reconhecem a Cristo como Senhor, se sujeitar ao Senhor é entender que a nossa fé é um chamado a servir ao Senhor com temor e com alegria. A vivermos em obediência a esse Rei que nos resgatou. Nós somos chamados a isso. E para aqueles que ainda resistem, aqueles que ainda lutam contra Cristo, aqueles que ainda têm o seu coração de pedra, aqueles que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, esse texto é um aviso de que a ira do Pai é real e a ira do Pai é justa. A ira do Pai é real, a ira do Pai é justa. Mas há um ponto de virada aqui.
existe uma bênção específica para aqueles que se refugiam no Filho. E essa bênção é ainda mais real. Mesmo diante dos nossos muitos pecados, existe uma bênção, existe um perdão vindo de Deus, existe uma vida eterna para aqueles que se refugiam no Filho. A verdadeira alegria do Natal, ela não reside nos presentes, não reside nas festas, nas tradições. A alegria do Natal, ela reside na paz e na segurança de todos nós que estamos sob o governo do Rei Jesus. Meus irmãos, para concluir, no momento em que o rei Eduardo VIII, ele abdica do seu trono por amor, nós vamos enxergar ele perdendo o seu trono. Mas no momento em que Jesus Cristo abdica da sua glória por amor à humanidade, o que nós vemos é o seu reino sendo estabelecido. É isso que nós celebramos no Natal. Um Jesus que nunca abdicou e nunca abdicará do seu trono. Um Jesus que tem um cuidado com o trono que ele senta e com o governo que ele tem sobre a terra. Um Jesus que não se deixa enganar. Um Jesus que nasceu para reinar. Um Jesus que tem um reinado eterno, um reinado inabalável, um reinado glorioso. E Salmos 2 nos mostra que o Natal não é apenas uma data comemorativa, mas é a celebração de um decreto do Senhor. Um decreto que ele estabeleceu, dizendo que o seu Filho seria rei sobre as nações. O decreto de que o Senhor Jesus governaria todos nós. É Ele quem tem a palavra final em nossas vidas. As nações podem se enfurecer, os governantes podem conspirar, mas ninguém pode se libertar da autoridade do Senhor. Não importa se toda a humanidade se une para construir uma torre, é impossível nós nos libertarmos da autoridade de Deus. E nesse advento, quando nós olhamos para esse texto, quando nós nos lembramos da manjedoura e daquele bebê, nós temos que nos lembrar que ali na manjedoura não havia apenas um bebê inocente, mas havia um rei ungido, havia o Filho de Deus, havia aquele que todas as nações devem se sujeitar, todos nós temos que nos sujeitar a Ele. Vai haver o tempo, o momento, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que apenas Jesus Cristo é o Senhor. Se nós estivermos refugiados em Cristo, quando esse dia chegar, nós reinaremos com Ele em glória. Agora, se nós formos opositores de Cristo, quando este dia chegar, para nós haverá apenas a condenação. Os nossos corações devem se encher de temor, mas também de alegria diante da majestade de Jesus Cristo. É preciso nos alegrarmos porque o nosso Rei chegou. Cristo Jesus se fez carne. Se você ainda não se submeteu a Jesus, meus irmãos, esse é o momento. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento. O Natal é esse lembrete de que Deus enviou o Rei Jesus para salvar os pecadores. Deus enviou o Rei Jesus para salvar aqueles que se rebelam contra Ele, aqueles que se opõem contra a autoridade dEle. Não adie mais tempo. Tome uma decisão ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E assim nós vamos poder nos refugiar nele. E ao nos refugiarmos nele, encontraremos a mais rica bênção possível. A vida eterna. No Salmos 2 nós encontramos essa felicidade prometida, essa alegria inabalável. Essa alegria que vai nos levar a uma vida eterna. E para isso, basta nos refugiarmos no Senhor. Mas eu repito, para você que como eu já crê em Jesus, se você como eu busca se sujeitar ao Filho, que esse Natal seja um tempo de renovarmos a nossa dedicação ao Rei, que seja o tempo de você avaliar a sua vida, e nós vamos cear agora onde nós faremos isso, avaliar a sua vida e viver em obediência de tal forma que todo mundo que vive ao nosso redor veja Cristo se manifestando por meio da forma como você tem vivido. E que por meio da sua obediência, pessoas possam ser atraídas a se submeter a Cristo. Por meio da maneira como você tem vivido,
as pessoas possam te buscar para ouvir falar um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo, e assim elas também se submetam a Ele. A minha oração é que a Igreja Batista da Fama seja essa voz corajosa que proclama que o Rei ungido chegou, e que esse Rei ungido, Ele vai reinar para sempre. Feche seus olhos, eu quero orar por sua vida. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti como rebeldes que muitas vezes querem destronar Cristo e sentar naquele trono. Mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor mais uma vez possa nos perdoar dos nossos pecados. Pai, que nós possamos nesse tempo de advento, nesse tempo de Natal, nos lembrarmos que o Rei ungido de Deus se senta naquele trono, e é Ele quem governa as nossas vidas, é Ele quem governa o mundo. Pai, nos ajude a olharmos para o Filho e nos sujeitarmos a Ele, e que assim nós possamos ser felizes por nos refugiarmos a Ti. Por favor, ó Deus, nós clamamos a Ti, não nos permita sermos como os rebeldes, não nos permita sermos aqueles que se opõem ao Filho, não nos permita vivermos debaixo da sua ira. Pai, que a morte do Filho ela seja estendida a nós de tal forma que nós possamos ser justificados. Nos leve ao arrependimento dos nossos pecados. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.